Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, também do canal Filosofia em Movimento. Nós estamos aqui para mais um Corpo e Espírito. O tema de hoje é Harmonia na Vida, com a professora Fernanda Carlos Borges. Tudo bem? Fernanda, esse programa é gravado e a Fernanda acabou de dar um curso em Portugal. Então, antes dela falar da harmonia na vida, eu queria que ela contasse um pouquinho para a gente como é que foi. Foi muito legal. Um seminário que foi promovido pelo Núcleo de Estudos Coreográficos da Universidade da Madeira, Portugal. Quem organizou foi a Tereza, que é professora lá. Ela dá aula na Faculdade de Artes, e foi um seminário para falar, onde eu falei sobre o legado do Gaiarsa, né? Que tem a ver com o livro, o legado do Gaiarsa, que a gente acabou de lançar. Mas aí também ela queria saber um pouco sobre a filosofia do jeito, que é o meu livro com base neste legado. Entender como que a nossa mente, como que a nossa consciência, como que o nosso imaginário tem a ver com o nosso corpo, é um conhecimento assim ainda pouco, vamos dizer assim, incorporado como cultura popular, né? A gente acha que o nosso corpo é um caniço pensante, né? Que a gente é uma coisa que anda e se locomove, e que a mente é um troço que acontece em outro lugar, né? Então, assim, perceber como que o nosso corpo é a mente, como que a razão é o corpo, é muito importante, né? Para quem está nesse caminho de artístico, e também para quem está no caminho dos estudos da subjetividade, da espiritualidade, né? Então, foi legal, foi ótimo, foi bem bom, adorei. Levando esse legado para o mundo, uma rede com Portugal, transoceânica. Você estava lá? Você foi, Carla? Não, não fui, porque eu estava com o meu trabalho novo, eu não consegui, Tá. mas eu lembrei que você fez. Então, eu quis dar um toque aqui para a comunidade. Então, tá bom. Então, como é que a gente fala de harmonia na vida, que esse ano tá difícil? Não, esse ano tá difícil, né? Eu quis trazer a questão da harmonia, porque quando a gente pensa em harmonia, assim, porque não é que como a gente pensa, é como eu vejo as pessoas falarem de harmonia, né? Então, assim, o importante é a harmonia, vamos fazer um troço lá para entrar em harmonia. E esse movimento que eu fiz aqui, o do recuo, né? Então, parece que a harmonia é chegar num lugar, ali, parar, né? E como se aquilo fosse harmonia, se aquele estado impassivo, como se isso fosse harmonia, né? E o conceito de harmonia não é esse. É isso que eu queria explicar para as pessoas, né? Então, a harmonia não é encontrar o corpo humano, do sistema biomecânico do corpo humano, do sistema sensório motor do corpo humano. A harmonia não é chegar numa posição, numa certa postura, e ali ficar. E ali ficar. Até porque não é da natureza do nosso corpo oscilante, instável, ficar parado num lugar, por melhor que seja aquela posição em aquele lugar, né? Então, não é assim. Então, mas mesmo na filosofia, se você pega, por exemplo, em Pitágoras, a harmonia não é um estado em que você está parado. Porque o que tem, nem na música. O que é harmonia? Harmonia é a resolução de conflitos, é resolução de diferenças. É um movimento de composição a partir do estranhamento, do desequilíbrio. A harmonia é um movimento de harmonização do desequilíbrio. Então, a harmonia é em movimento, em movimento. E ela envolve uma certa tensão. Isso que eu queria dizer. Porque às vezes a gente pensa que entrar em estado de harmonia é sair da tensão, sair do impacto que as relações causam, é sair do campo do afeto e ficar impassivo. Harmonia, então, ela é no movimento, ela não é encontrar um lugar, uma posição e ali ficar impassivo, né? Ficar parado ali e sem se deixar abalar, sem se deixar afetar. Então, eu acho que há um engano, às vezes, no modo popular, como se entende a harmonia. Estou em harmonia, quero ficar em harmonia. Né? Isso não é harmonia. A harmonia de novo repito, é a compensação de desequilíbrios. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Sempre que a gente encontra pessoas, as pessoas desequilibram
desequilibram, né, os nossos sistemas habituais, as nossas posturas habituais, o nosso hábito, e na relação vai se produzindo a harmonia. Essa é a questão, né? E essa harmonia, ela não significa que todo mundo está de acordo, porque se todo mundo estiver de acordo, não é harmonia. A harmonia não é necessária. A harmonia só é necessária no desacordo. O movimento da harmonia pressupõe o desacordo. Então, a harmonia ela é um processo contínuo. Ela não é um lugar onde você chega. E ela tem a ver com a discordância, não com a concordância. Concordância é simetria. Então, às vezes as pessoas estão falando, usando a palavra harmonia, mas, na verdade, o que elas estão querendo dizer é de simetria. Eu quero que o outro seja simétrico a mim, igual a mim. Né? Eu não quero que desestabilize, não quero que traga uma diferença. Não quero que traga um afeto novo com o qual eu não sei lidar. Então, isso é simetria. A simetria, ela pode causar mesmo um estado de descanso, de relaxamento, de uma imobilidade temporária que, ok, parou. Mas daí não é harmonia, é simetria. E se você pega... E muitos espaços rituais, eles são produzidos, criados, né? De modo a reforçar essa questão da estabilidade simétrica, não da harmonia. A harmonia envolve a diferença. A harmonia é um processo, não um estado fixo, não um estado que para, né? Entendeu? Entendi. Não estava pensando que eu não vou buscar mais simetria, porque a harmonia dá trabalho. A harmonia, ela dá trabalho, mas ela acontece, sabe? Ela vai acontecer de qualquer modo, porque quando você está na relação com as pessoas, necessariamente essa compensação de forças, de pesos, de posição, então ela vai acontecendo, entende? Querendo ou não, porque isso é da natureza do nosso sistema sensório-motor, né? Vai compensando desequilíbrios na relação com os outros continuamente. Isso é da nossa natureza. Querer a simetria é um pouco fora de situações religiosas específicas, rituais, pode virar uma coisa autoritária. Seria a negação da harmonia. Porque eu estou dizendo assim, a harmonia não é o tempo todo soft, sabe? Às vezes esse trabalho de compensar desequilíbrios é duro, né? Às vezes assim, é trabalhoso, exige da gente, exige do outro, exige do tempo. E não cessa nunca esse trabalho, ele é contínuo. Agora, a simetria não, a simetria é como se tivesse parado, né? É um estado totalmente abstraído, em situações muito especiais, rituais, geralmente, tirando daquela situação a questão da oposição, da diferença, do desequilíbrio e tal. Mas para a vida não vai funcionar, para a vida vai ser fascismo. É querer fazer o outro uma outra parte igual, que não me cause balanço, que não me balance, que não me desestabilize. É o bolsonarismo. É o bolsonarismo. Eles querem que todos sejam iguais a eles, conforme os seus próprios parâmetros de posição limitados, né? Eles não são pessoas que trazem a harmonia. Porque eles não sabem lidar com a harmonia. Eles querem a paz da simetria, porque não sabem lidar com a mobilidade dos processos de harmonia. Porque tudo que... se eu tenho que ir numa relação com o outro, eu tenho que, a todo momento, como que revisitar a minha posição, isso é um trabalho constante, né? Então, assim, quando eles querem que seja algo que não pare, que seja sempre igual, aí é como se estivesse eliminando um problema. Mas é a vida, né? Quando a gente tem com filho, é isso, né? Com relacionamento assim, amoroso e tal, é isso também. Na Não, e vida esse ano a gente, social mais também do é que isso. nunca, a gente teve que fazer essa reinvenção harmônica, porque a gente tem que aprender a lidar com as mais diferentes formas de emoção, mas de forma virtual, né? De um jeito virtual. Então, assim, parece que o trabalho ainda é duplicado, né? Formas de emoção, formas de força mesmo, assim, né? Como que as forças do outro chegam até a gente, como que o tom de voz, como que a intensidade.
É como que a inclinação, o empurrão, o empurra para o lado, né? Tudo isso nas relações, tudo isso vai formando necessariamente composições. Essas composições, o trabalho dessas composições é o que o Pitágoras chamava de processo de harmonia, né? E que está no nosso sistema sensório-motor. E aí, deste lugar da filosofia corpórea que a gente trabalha, a gente só consegue pensar, a gente só pode criar o conceito de harmonia porque a gente experimenta esse processo no nosso corpo. Se a gente não experimentasse isso, a gente não tinha criado essa ideia. A gente só pode pensar naquilo que o nosso corpo experimenta, de alguma forma. Entende? Como abstrações da nossa experiência corpórea, né? E a harmonia é muito um desses conceitos que vem dessa experiência do equilíbrio na relação com o outro, né? Do equilíbrio do corpo, da composição, da transformação, do jogo na relação com o outro, né? Muitas imagens rituais, elas têm a questão da simetria, não da harmonia. Então, por exemplo, Cristo com os braços abertos é simétrico. Os dois lados estão iguais e ele está estável ali, né? Então, isso é simetria. O padre, quando pega esse é o corpo e o sangue de Cristo, levanta, faz aquele gesto, essa movimentação também é uma movimentação de simetria. A Iemanjá, quando está com os braços abertos, né, naquela pose, com os braços estendidos e abertos, aquilo também é uma forma simétrica, os dois lados estão iguais, né? Então, isso é um altíssimo nível de abstração da imagem, para levar a uma certa experiência, um certo estado de consciência naquele momento, fora desse conflito cotidiano que exige um processo trabalhoso de harmonização constante, né? Então, embora nas situações rituais é bom trazer esse outro estado, experimentar esse outro lugar, um pouco retirado do fluxo do movimento. Mas isso, porque isso leva a um estado interessante na mente, assim, de desidentificação, com determinadas posições, com hábito. Então, abstrai a pessoa do fluxo da vida e coloca num outro tipo de espacialidade, de mobilidade. Então, ok, não tem problema, né? Na arte, na dança, e para trabalhar com isso. E nos rituais religiosos e tal. Mas na vida, o que rege é o trabalho de harmonia. E que não estamos de acordo. Isso que é o que eu queria reforçar. O processo de harmonia pressupõe o desacordo. Pressupõe a diferença. Não é para chegar a um lugar comum, não precisa chegar a um lugar comum. Não precisa. Pode continuar desacordando e continua o movimento, né? Querer que todo mundo concorde com a mesma coisa pode ser autoritário, né? É impor um espaço absoluto sobre uma espacialidade que é mais móvel, mais dinâmica, mais fluida e mais conflituosa, que faz parte da vida, aprender a lidar com isso. Sabe que eu conheço, inclusive, arquitetos que não suportam simetria nos projetos dele, nem em casas, por exemplo, a janela simétrica, não sei o que, eles não trabalham com esses conceitos. E isso, para várias pessoas, é chocante, né? Tem gente que desiste do projeto porque queria a porta, a janelinha, tudo ali centralizado, simétrico. Uhum. Mas é interessante, assim, que trabalhar sobre uma outra expectativa estética, né? De repente, até treinar a percepção para lidar com a assimetria. Porque a gente tende a buscar na realidade o mesmo, aquilo que é igual, aquilo que se repete, aquilo que não vai gerar modificações, né? Para preservar o hábito, o lugar comum e tal, né? E reforçar um pouco assim a assimetria, o singular, aquilo que não é igual, aquilo que exige uma nova percepção, um novo trabalho de composição com aquela espacialidade é interessante, é uma ética na estrutura, né? Uma ética no design, né? Eu acho que é isso, assim, aí eu leio, assim, o Heráclito, o filósofo pré-socrático, considerado um dos primeiros, né, da filosofia, um dos primeiros filósofos gregos, como se fosse um dos criadores da filosofia grega, ele diz uma coisa sobre isso que eu acho muito legal, não sei se eu já falei em algum vídeo, mas é um dos fragmentos, né, que permaneceram citados sobre Heráclito, que tem tudo a ver com isso, que ele diz assim: tolos os homens que oram aos deuses
pedindo a paz. Não sabem eles que, se o seu desejo for atendido, o universo inteiro será destruído. Porque, nesse caso, está pensando na paz como tudo igual. Assim, não existe cosmo com tudo igual, né? Só existe cosmos, só existe organização porque existe diferença, porque existe oposição, porque existe composição. Então, a paz, nesse sentido, ela elimina a possibilidade de organização, que é a desfazer as ordens, as organizações, as composições, as tensões, e se dissipando, se desfazendo isso para virar, para acabar mesmo, né? Para acabar o universo. Terminamos? Então, acho que já Sim, deu. acho que sim. Eu acho que para dizer isso é só dizer assim. Então, gente, pensa, quando vocês pensarem em harmonia, pensa que a harmonia é um movimento, é um trabalho contínuo, é algo que acontece. Você querendo ou não, o corpo vai buscar de alguma maneira compor. Isso pode ser árduo, pode ser cansativo, pode ser difícil, mas também pode ser um pouco mais fácil. Depende, tudo depende de muita coisa, né? Mas não é manter as coisas paradas. Harmonia não é manter as coisas paradas. E nem simétricas, e nem iguais, de todos os lados, né? Dos dois lados. Não é isso. A harmonia é aceitar que a vida implica em um certo conflito, uma certa diferença, uma certa tensão. É dentro dessas relações que a harmonia vai se fazendo. Você não busca ela, você pode favorecer que ela aconteça. Mas você não vai buscar ela num lugar, porque ela está no entre do movimento, ela está como um processo que vai acontecendo nestas composições das relações, querendo ou não, mais fácil ou mais difícil, né? Você não busca ela num lugar, e atingir a harmonia não é ficar parado, imóvel. Legal. Tá bom. Para vocês que nos assistiram, então, lembrando de pedir que se inscrevam nos canais, no Filosofia e Movimento, no Paz e Bem, na Pós TV 247, nos acompanhem, curtam e compartilhem esses conteúdos, se vocês puderem. Obrigada, um beijo grande, paz e bem. Tá, gente, quem quiser trabalhar isso de perto comigo, me manda um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com. Nós já estamos com um grupo online, o grupo está grande, talvez a gente abra um grupo novo para trabalhar essas coisas todas que eu venho dizendo aqui, presencialmente, a partir das próprias vidas, né? Certo? Legal. Então, fica o convite aí, gente. Um beijo grande. Obrigada, Um beijo. Fernanda. Tchau.